Bom dia. Estamos quase chegando no final do ano. E antes que eu esqueça, vamos fazer a ceia do Senhor na quarta, dia 21, e a ceia no domingo, dia 25. Se você puder estar conosco, serão as duas últimas ceias do ano. Será maravilhoso. Por que é importante a gente estar junto em comunhão? Às vezes a gente não entende por que é que eu tenho que estar em comunhão. Onde acontece a comunhão? A comunhão acontece no nosso espírito. Quando você pensa como o outro pensa, segundo a palavra de Deus. Então, nessa manhã eu quero falar sobre construção. Como que nós devemos construir a nossa vida? Porque eu tenho visto que a nossa insensatez de não querer obedecer à palavra de Deus está trazendo muito prejuízo para nós mesmos, para a nossa casa, para a nossa vida e de maneira geral para a sociedade. Nós temos que ter sensatez diante daquilo que estamos vivendo. Você lê lá o Antigo Testamento, Deus teve que barrar a insensatez do profeta. Porque ele estava cego, não conseguia enxergar. E eu tenho visto hoje, falado com muitas pessoas que estão sendo muito egoístas, principalmente nos seus próprios casamentos, em relação às crianças. Nós temos que, se você é casado, eu não sei quem está comigo pela internet, e você tem filhos pequenos, não seja insensato e nem egoísta. Não fique buscando separação, porque Deus vai ficar sempre do lado daquele que vai proteger as crianças. Sempre. Deus, quem vai lutar pelas crianças? Porque os adultos já fizeram as suas escolhas. Deus está preocupado com aquelas crianças, por quê? Porque o diabo vai matar, roubar e destruir. E as crianças são entregues à destruição, porque vão crescer sem uma estrutura familiar, bombardeadas com todo tipo de sentimento, porque os pais são insensatos e egoístas. Então eu acho que isso fica um alerta para você. Quer ter filhos? Ótimo, maravilhoso. Mas saiba que você está comprometido com essa criança até ela ter a maioridade dela. Guarde bem isso no seu coração. Porque Deus, Ele preserva aquele que é o órfão, a viúva, aquele que não tem condição nenhuma de lutar diante de qualquer situação ou dificuldade. Quem vai lutar pelas crianças? Porque essa história eu conheço e essa se repete o tempo todo. Então nós temos que ser homens e mulheres sensatos, segundo a palavra. Nós temos que amar a palavra de Deus. Por isso que eu quero começar lendo uma passagem bíblica, onde Jesus ele começa a falar sobre construção, sobre aqueles que estão seguindo a Ele. Ele fala algo, se você quer realmente ter a sua vida transformada, ser meu discípulo, você tem que morrer para que a minha vida seja em você. Isso é literal mesmo, morrer no sentido da sua própria vontade. Não são mais dos seus desejos. Não é mais a Rita vivendo, é Cristo que vive em mim. Nós temos que entender que a vida continua. Esse planeta, esse mundo será destruído, vai acabar, não vai durar para sempre. Tudo que você constrói neste mundo, se não tiver firmado na verdade de Deus, não tiver firmado segundo o padrão da palavra, primeiro, o diabo vai roubar de você, vai arrancar de você. Porque não foi construído em cima de uma verdade da palavra. Você vai perder. Segundo, tudo que você constrói para este mundo fica aqui. O que você vai levar? Eu não vou levar os meus títulos, eles nada me servem para a eternidade. É por isso que Paulo disse, olha, eu considero tudo como um refúgio, como nada, para ganhar a Cristo.
Toda a minha escola de Gamaliel, tudo que eu aprendi é nada, porque eu quero uma verdade, eu quero Cristo, a verdadeira sabedoria. Porque com sabedoria você constrói tudo, com sabedoria você sai de qualquer situação. Então nós temos que começar a entender que a nossa vida tem que estar construída em cima de uma verdade da palavra. Não importa o que eu estou sentindo. Você acha que Deus se importa com seus sentimentos românticos? Em relação ao seu marido, Ele está olhando as crianças. Você acha que Deus se importa com aquela ideia maravilhosa, mirabolante, de filmes românticos para um casamento? Deus está olhando as crianças. Preste bem atenção nisso, porque não pense que nós estamos na graça, que Deus não vê as coisas. Porque toda a construção, se você olhar para um pedreiro e perguntar para ele, ele vai pegar tudo que... Ele não consegue construir uma casa só com as mãos dele, ele precisa de material, ele precisa de instrumentos para construir. E tem um instrumento que todo pedreiro tem que ter, chamado prumo. Sem prumo, a casa sai completamente fora do planejamento. As paredes são tortas, nada fica estabelecido segundo o plano que foi colocado no papel. O pedreiro precisa de um prumo. E Deus tem um prumo, que é a palavra dele. Se ele passar o prumo em nós nessa manhã, ele vai olhar como está as paredes da construção da Rita. Como estão as suas paredes? Ele passa o prumo. E aí que vem. Porque quando você vê que a sua parede está torta, você tem que ter coragem de destruir tudo, colocar tudo abaixo e começar a construir de novo. E nós temos que entender que a vida continua. A vida continua. Não é os seus valores, são os valores de Deus que são importantes. E todos nós um dia estaremos diante do Criador. E o julgamento será, Rita, o que você fez com a verdade que eu revelei para você? Deus não vai cobrar de mim aquilo que eu não sei. Mas Ele sabe aquilo que eu sei. Ele sabe aquilo que você sabe, as tuas escolhas. Ele sabe. Não dá para eu enganar Deus nessa manhã. Eu posso tentar enganá-los. Vocês podem ser enganados por mim nessa manhã. Mas eu não consigo enganar a Deus. Ele sabe a franqueza do meu coração. Do seu coração. Então, nessa manhã, não vamos ser insensatos. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói tudo. Com seu próprio comportamento, com a sua insensatez. Então vamos pegar isso para nós nessa manhã. Não vamos ser insensatos, destruir a nossa vida por causa de sentimentos. Vamos começar a ter o coração inclinado a ouvir a instrução de Deus e obedecer. A sua vida é de extremo valor para Deus. A sua vida é de extremo valor, extremo valor. A sua vida e a minha vida custou a vida do Filho de Deus. Isso não é uma história. Isso é real. E nós podemos sair de qualquer situação. Não importa qual adversidade você está enfrentando, não importa. Se você buscar o verdadeiro conselho de Deus, se você se arrepender do seu mau caminho, você vai sair vencedor, vitorioso. Quando você se humilha para Deus, o que é ser humilde, se humilhar para Deus? É reconhecer que você não pode, você não sabe, você não vai conseguir. Que você precisa dele. E uma pessoa
quando ela se humilha e ela é humilde, porque não adianta só se humilhar, tem que ser humilde de coração, porque aquele que é humilde, ele é ensinável, ele ouve a instrução, ele para ouvir, ele obedece a instrução, ele é 100% ensinável. Porque você pode se humilhar para Deus e Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer, mas você diz, não, isso aí eu não quero não. Ah, isso daí vai demorar quanto? Ah, só eu. E ele? Não vai mudar ele? Por que tem que ser eu? Ah, essa história eu não quero não. Desse jeito eu não quero não, eu acho muito injusto. Sou eu que vou para a igreja, eu que leio a Bíblia, eu que faço oferta, eu que ajudo. Por que tem que ser eu? Tem que ser ele que está errado. Não funciona. Ouvir e obedecer. Tem uma visão ampla da sua vida. Parece que não. Mas cada escolha que você faz hoje, fora de uma verdade, de um padrão, do prumo da palavra, tem consequências. Eu lembro até hoje o meu irmão falando que ele tinha um amigo, tem um amigo, acho que ele não morreu ainda. Ele se formou em outra área, engenharia civil, e ele foi construir uma ponte. Pagaram para ele construir uma ponte, só que ele fez os cálculos tudo errado. No dia da inauguração, a ponte estava toda torta. A nossa vida não dá para continuar torta. Tem que ter o prumo da palavra. E Deus passa o prumo, porque Ele nos ama, nos corrige. Então, nessa manhã, pensa o quanto que a nossa vida pode mudar. O quanto que tudo pode mudar. Quando você entende quem você é nele. Quando você sabe que Deus não está aqui nessa manhã para te machucar, para te julgar, para tirar coisas de você. Deus é o maior interessado no seu crescimento, no meu crescimento, no nosso amadurecimento. E se Deus diz não para mim, não para você, é porque Ele te ama. E todo o nosso problema está na nossa carne, nas nossas emoções quebradas, no nosso egoísmo, na nossa impaciência. Uma das coisas que Deus mais trabalha comigo quando eu faço o jejum, e eu faço primeiramente por isso, porque eu sou impaciente. Eu quero as coisas rápido. Eu tenho que esperar e aguardar todo um crescimento. Uma árvore não cresce da noite para o dia. E se eu sou impaciente, isso vai me atrapalhar em tudo. Eu tenho que aprender a esperar em Deus com paciência. Por isso, um dos focos quando eu jejuo é porque eu sou impaciente. Eu tenho que manter, não sou eu, a minha carne é impaciente, melhor dizendo, a palavra correta, o entendimento correto. Não sou a Rita verdadeira impaciente, a nascida de Deus. A minha carne é impaciente. E isso atrapalha. Nós temos que esperar em Deus, continuar praticando, aguardando. Isso é muito importante. Perseverar com paciência, porque você vai colher o fruto da tua perseverança em Deus. Então não vamos deixar as circunstâncias mentirosas nos roubar nessa manhã. Deus é bom, muito bom. E Ele tem o melhor para você. O melhor negócio, o melhor casamento, o melhor relacionamento. Mas você tem que ouvir e obedecer. Nós somos instrumentos pacificadores nas mãos do nosso Pai. Então, todas as vezes que a gente toma decisões sem
estarmos firmados naquilo que Deus nos orienta, é prejuízo na certa. Provérbios diz que existem caminhos diante do homem que parecem bons, mas que o fim é morte. Então, às vezes, aquela escolha é a melhor escolha. Às vezes, você não quer repreender o seu filho naquele momento, você quer fazer vista grossa, está cansada. Mas vai ser prejuízo. É melhor você parar, atentar para aquele fato, orar. Porque uma criança, quando não é corrigida, quando ela é entregue a si mesma, ela está sendo entregue à própria destruição. Porque você tem que saber que o seu filho, você que é nascido de novo, o seu filho não nasce nascido de novo. Ele nasce pecador, com uma natureza de pecado. Uma criança nasce com uma natureza de pecado. É por isso que ela faz todas as coisas erradas, ela mente. Quando chega, mas quem ensinou esse menino a mentir, meu Deus? A natureza dele, ele mente. Quem ensinou ele a manipular? A natureza dele, ele manipula. Ele chora a hora que convém. Ele ri a hora que convém. Mas quem ensinou isso para ele? Natureza dele. Quem ensinou ele a pegar as coisas que não são dele? A natureza dele. E por isso que os pais cristãos têm que aprender a corrigir seus filhos com sabedoria, não irados, mas amando aquela criança. O papai está te corrigindo porque te ama. Porque aquele que ama cedo corrige. E nós somos responsáveis. Nós temos que olhar para o nosso filho e saber que ele não é nascido de novo. Que ele está lutando dentro dele com uma natureza caída. Eu tenho que ajudá-lo, corrigindo-o, para que ele não seja, para que não seja vergonha para nós e não seja lá fora um instrumento maligno. Porque a criança que cresce sem correção, entregue a si mesma, na sua própria rebeldia. Então, nessa manhã, vamos orar. Vamos ver na palavra os conselhos de Jesus para a nossa vida. Vamos sair dessa condição que o mundo nos coloca, como se você não pudesse fazer nada. Você é, como eu, a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos a resposta para o mundo. Nós não somos dirigidos pelas nossas emoções, nunca devemos. Mas elas nos assediam o tempo todo. É por isso que a minha mente tem que ser renovada. É por isso que eu tenho que saber quem eu sou como filha de Deus. Eu sou uma filha de Deus, vestindo uma roupa de professora, vestindo uma roupa de dona de casa, vestindo uma roupa de médica, de dentista, de engenheira. Mas eu sou, em primeiro lugar, um filho de Deus, vestindo uma roupa de pedreiro, de engenheiro. E como filho de Deus, eu estou vestindo essa roupa porque ela é passageira, ela vai cair de mim, ela é temporária. A verdadeira Rita segue por toda a eternidade. E só vai entrar no céu quem nascer de novo. Qual é o requisito para você entrar no céu? Nascer de novo. Nascer de novo. Ah, mas fulano nunca bebeu, nunca fumou, nunca casou. Perfeita, uma senhorinha tão doce, ela faz quitutes maravilhosos, ela é doce, ela nunca falou um palavrão, paga seus impostos, ela é tão linda, tão doce. Ela nasceu de novo. Porque se ela não nasceu de novo, ela não vai entrar no céu. É por isso que o requisito é nascer de novo, ter a nova natureza. Não é ter uma religião. Por quê? Porque nenhum filho de Adão entra no céu.
Só os filhos de Deus entram no céu. E todos nós nascemos neste mundo filhos de Adão, com uma natureza caída, de trevas. E conforme o lugar, a família que você nasceu, essa natureza de trevas pode ter muito espaço. Nós fazemos um trabalho nas penitenciárias e a maioria das cartas que eu recebo é: pastora, manda uma carta para o meu pai, ó, meu pai está em tal penitenciária, a minha mãe está em tal penitenciária, e o meu irmão está aqui comigo. Família toda envolvida com coisas erradas. Por quê? Porque cresceu com uma natureza caída em um meio propício. Todos nós nascemos com potencial para sermos homicidas. Alguns em alto grau, outros em menor grau, menor intensidade. Porque o homem caído é homicida por natureza. Olha, é só você olhar para Caim. Por que Caim matou Abel? Eles eram donos de tudo, só tinham eles. Natureza. Ele teve inveja, ele não quis fazer a escolha de Abel, porque Abel escolheu crer na instrução que foi dada para Adão no jardim do Éden. Mate o cordeiro, derrama o sangue. É o sangue que traz remissão de pecado. Representa o cordeiro que virá. E nós não podemos fazer vista grossa. Olha o teu filho, olha teu vizinho, olha para você mesmo, que para onde você está indo. As suas escolhas são boas escolhas ou não são boas escolhas? Eu estou dizendo isso porque eu não quero que vocês sejam destruídos. Eu olho para mim mesma. Nessa manhã eu estou pregando para mim também. A primeira pessoa a receber a palavra sou eu nessa manhã. Eu não estou isenta. Eu não estou fora dessa pregação nessa manhã. Eu estou dentro da pregação nessa manhã. Eu sou só a irmã mais velha. Só isso que estou presidindo a reunião nessa manhã. Mas eu quero, como família de Deus, que você cresça e amadureça, como eu estou crescendo e amadurecendo. E não podemos fazer vista grossa. Temos que aprender a fazer boas escolhas. Boas escolhas. Se você vai se casar, faça uma boa escolha. Não escolha por vista. Não escolha porque ele tem dinheiro. Porque dinheiro acaba, sabia? Da noite para o dia, rápido. A Bíblia diz que a riqueza bate asas e voa. Quantos países eram ricos? E a riqueza bateu asas e foi para outro lugar. Então não escolha porque ele é rico ou porque ela é rica. Porque casamento é algo muito sério. Até que a morte me separe de você. Não é até a hora que chega a dificuldade, chega adultério, chega doença, chega o que vier. Não é morte. Então não tem quebra para mim. Isso é casamento. Então nós temos que ensinar, nós cristãos, ensinar nossos filhos e filhas o que é o casamento verdadeiro. Primeiro, batalhar para que a sua casa seja salva. De verdade. Um evangelho verdadeiro. Não um falso evangelho. Não pregar o que as pessoas querem ouvir. Mas falar a verdade. Se você não se arrepender do seu mau caminho, você vai estar perdido. Não vai dar resultado a sua escolha. Então vamos orar nessa manhã, aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus é bom. Pai, nessa manhã eu te dou louvor.
Nessa manhã eu te dou louvor com todos os meus irmãos, eu te dou louvor. Tu és um Deus santo, poderoso, maravilhoso. Tu és Deus que nos levanta. Tu és Deus de milagre, Deus que opera. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Deus que tudo sabe, tudo pode. Não existe nada que o Senhor não possa mudar para nós essa manhã. O Senhor é fiel, verdadeiro, tremendo, maravilhoso. Tu és um Deus incrível. O Senhor é um Deus incrível. E o nosso coração tem muita gratidão nessa manhã. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Podemos crer na Tua palavra porque o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que nos levanta nessa manhã. O Senhor alegra o nosso coração com a Tua palavra. O Senhor alegra o nosso coração com a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é verdadeira, é poderosa, é eficaz, é cortante. A Tua palavra nos levanta nessa manhã. A Tua palavra destrói as mentiras de Satanás. Todo o cenário mentiroso de Satanás diante dos nossos olhos é nada nessa manhã, Pai. Nós te amamos, Pai, te amamos, te amamos. Queremos fazer a Tua vontade, ouvir a instrução nessa manhã e te obedecer. Nós queremos ouvir a instrução nessa manhã e te obedecer de todo o nosso coração. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é incrível. Toda honra, todo louvor damos ao Teu nome. Que seja uma manhã de milagre, de multiplicação, de cura, Senhor. Uma manhã onde os nossos olhos sejam iluminados com a verdade eterna de quem somos em Cristo. Mais que vencedores. Nós podemos amar porque somos amados. Podemos perdoar porque fomos perdoados. Nada é maior do que a Tua palavra em nós nessa manhã, Pai. Nós te amamos, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Vamos pegar Lucas. Glória a Jesus. Não deixe a sua carne aborrecida te aborrecer. Porque todas as vezes que eu ouço umas ministrações assim, minha carne fica muito aborrecida. Porque ela não quer ouvir isso. Ela quer ouvir outras coisas. Mas para o nosso próprio bem, nós temos que aprender a aborrecer a nossa carne. Porque a nossa carne não vai entrar no céu. Não vai. Então aqui, todos nós somos iguais. Iguais diante do nosso Pai. Pensa nessa manhã, eu vou ler uma fala de Jesus. Pensa, todos nós ouvindo Jesus nessa manhã. Todos nós, iguais. Os mais velhos, os mais novos, os altos, os baixos, não importa. Todos nós somos amados pelo nosso Pai, todos nós. E o nosso Pai, nessa manhã, Ele quer pegar na sua mão e na minha mão e caminhar conosco, nos tirando da fornalha ardente. Nos tirando da cova dos leões. Mas nós temos que humilhar o nosso coração. E sermos humildes no nosso coração. Porque Deus é real, Ele existe. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe, tudo Ele pode. Eu não consigo me esconder de Deus. A Bíblia diz, o salmista fala, se eu for no mais profundo abismo, lá o Senhor me encontra. Se eu subir no lugar mais alto, lá o Senhor está. Não tem como fugir. Não tem para onde fugir. E não queira fugir de Deus, queira correr para Deus. Que eu tenho fraquezas, Ele sabe. Que você tem fraquezas, Ele sabe. Ele sabe das tuas fraquezas. Mas o que Ele quer de mim e de você nessa manhã? Que nós sejamos humildes o suficiente para reconhecer
que tem muitas paredes. Se não for todas as paredes da nossa casa, tem que ser derrubados. E vamos começar de novo a construir. Dessa maneira, firmados na palavra de Deus. Nunca é tarde demais. Uma coisa que eu aprendi em Deus e que eu amo. E todas as vezes que eu faço coisas erradas, eu lembro disso. Deus não leva em consideração o que eu fiz no passado, o que eu acabei de fazer errado. Ele leva em consideração o que eu escolho agora. O que você escolhe agora, Rita? O que você quer agora? Agora eu me arrependo, agora eu me levanto. Agora eu agarro a palavra. E tudo errado que eu fiz, deixa comigo. Continua, pegue a palavra, começa a dar passos de verdadeiros arrependimentos. Não é remorso. Remorso eu sei que eu fiz errado e às vezes ficou errado, puxa, se eu fosse mais esperto, ninguém tinha visto eu roubar. Isso é achar que é esperto. Ai, que remorso. Fui pego em flagrante e agora, olha só. Mas arrependimento, você muda seu comportamento. Você se arrependeu do seu mau caminho. Eu me arrependi, eu não quero mais aquilo. Eu vou seguir o oposto, eu não quero, eu sei que aquilo é fracasso, aquilo vai dar errado, aquilo não agrada o meu pai, eu não quero mais, eu me arrependi. E Deus está comigo, porque tudo começa com o arrependimento. Não dá para fazer de conta que eu me arrependi. Arrependimento de boca, não funciona. É por isso que nessa manhã eu vou começar lendo, lá em Lucas 14, quando Jesus diz, olha, ninguém vai construir uma torre e não vai calcular. Ninguém vai querer construir uma casa e não pensa se tem dinheiro para construir ou não, quanto tempo vai demorar. Lucas 14, versículo 28. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oh, glória! Podemos crer no amanhã porque Ele vive. Eu quero te acordar nessa manhã. Porque nós ficamos muito distraídos com as coisas do mundo. Muito, muito, muito. E o tempo passa muito rápido. Então aprenda a viver um dia de cada vez, a fazer boas escolhas hoje. Hoje você escolhe fazer o que é certo, você escolhe perdoar, você escolhe abençoar, você escolhe servir com gratidão no seu coração, fazendo para o outro como se fosse Jesus. Como se você fosse Jesus e como se aquela pessoa que você está servindo fosse Jesus. Se fosse Jesus te pedindo um favor, você ia responder assim? Se fosse Jesus chegando na sua casa, você ia fazer aquela comida requentada, de qualquer jeito? Se fosse Jesus, nessa manhã, aqui, você iria dar toda a sua atenção a Ele, porque Ele é Jesus. Só que você tem que saber que quando Deus olha para você aqui na terra, Ele vê Jesus. Ele quer que você se comporte e seja como Jesus, para você fazer tudo aquilo que Jesus também fez. Curou, salvou, livrou, perdoou. Toda a nossa confiança, de todo o nosso coração, tem que ser no Senhor, na palavra dEle. A palavra de Deus é a verdade. Deus não quer te prejudicar nessa manhã. Ele não é contra você, não é.
Ele quer te corrigir para que lá na frente você não tenha uma destruição, uma ruína pela sua escolha. Ele quer te ajudar a fazer boas escolhas. Então vamos ler Lucas 14, 28. Pois qual de vós... Tinha uma multidão ouvindo Jesus. Ele começa a falar. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Está perguntando, qual de vocês? Vocês vão construir uma torre. Vocês não calculam se vocês têm recurso, se vocês vão conseguir terminar a construção, se existe toda uma condição para você? Porque quando ele falou isso, logo assim ele estava falando sobre ser discípulo dele. Está dizendo, olha, você quer ser meu discípulo? Quer mesmo ser meu discípulo? Porque existe um custo para você. E qual é o custo, Jesus? É aborrecer você mesmo. É aborrecer o seu pai, a sua mãe, aborrecer a sua esposa, aborrecer seu irmão. Percebe que ele fala pessoas bem próximas. Ele não fala aborrecer o presidente da sua nação. Ele nem sabe que você existe. Você nem fala com ele. Só se você for muito amigo dele, mas Jesus não manda você aborrecer alguém que é muito longe de você. Aborrecer a sua família, a sua casa. E aborrecer significa amar menos a eles e mais a mim, ele diz. Para ser meu discípulo, você tem que aborrecer você, Rita. Aborrecer a sua carne. Então, pensa sobre isso. Mas se você fizer essa boa escolha de aborrecer você mesmo, haverá um lucro imensurável para você na eternidade. Você não tem noção do que eu poderei fazer por meio de você nessa terra e o galardão que você vai receber quando você atravessar aqueles tabernáculos eternos. Porque haverá um dia de premiação. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, é esse que me ama, Jesus disse. Aquele que faz, não é aquele que ouve, aquele que faz a vontade do meu Pai, é esse que me ama. Conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. Você já viu Jesus colocando doença em alguém? Não, ele tirava as doenças das pessoas. Então, quando alguém vier falar para você que essa doença que você está enfrentando é Deus te castigando, é Deus querendo te ensinar alguma coisa, querendo te ensinar a ser humilde, blá, blá, blá. Não é verdade. É mentira. Essa pessoa não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus. Fala daquilo que não entende. Se você, nessa manhã, eu quero que você entenda que essa torre é a sua vida. Comece a prestar atenção no que você está escolhendo para você. O que a palavra te orienta diariamente? Você como esposa, como marido, como filho, como empresário, como dona de casa, existe um padrão para você. Ele fala, versículo 29, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei,
não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Assim, eu olho para mim, em mim não tem força. O que eu vou fazer para combater esse que é mais forte do que eu? Não é sensato você não pensar. Vamos colocar aquilo no núcleo familiar, no nosso dia a dia. Nós precisamos sair da preguiça e corrigir os nossos filhos em amor. Porque eles estão crescendo. Nós vamos ter que inúmeras e inúmeras vezes aborrecer a carne deles, dizer não para eles. Nós teremos que aborrecer a nossa própria carne e servir o nosso cônjuge, para que haja paz na nossa casa, para que o nosso lar comece a ser construído em cima de uma verdade da palavra do nosso Pai. Você vai ouvir o seu filho xingando um palavrão, xingando você, falando um palavrão contra o mais velho, contra o governo, e não irá corrigi-lo. Mas se você também fala, difícil corrigir. Como eu vou corrigir alguém se eu faço a mesma coisa que ele faz? Impossível. Ele vai dar crédito para mim? Não, você também faz. O que ele vai responder para você? Você também faz, pai. Você também faz, mãe. E aí? Como é que fica? É por isso que eu construo a minha vida. A minha vida é a minha vida, sendo construída em cima de um alicerce. Eu não falo, eu não faço. Eu não vou agir assim. Eu não vou pagar o mal com a prática do mal, mas vou pagar o mal com a prática do bem. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou. Eu sei que tudo é passageiro. Eu sei que eu preciso construir a minha vida sobre... Primeiro ponto, uma casa tem que ter um fundamento. E o fundamento da nossa vida é Cristo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Não é porque você olha e está tudo indo muito bem, que está tudo muito bem. O povo de Israel, Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Eles foram escravos por muitos anos e Deus os tirou para uma liberdade. E Deus cuidou deles, mesmo eles sendo rebeldes. Deus dava alimento para eles todos os dias. E porque eles tinham uma vida boa, não trabalhavam, Deus cuidava deles, de dia tinha sombra, de noite tinha luz. Eles achavam que eles podiam fazer o que eles quisessem. A rebeldia do coração deles. Só que chegou o dia que Deus começou a passar o prumo, porque Ele ama, e começou a ter julgamentos. Por causa da rebeldia do coração deles. Eles estavam prosperando e estavam todos felizes, cometendo tudo aquilo que era errado, que Deus dizia para não fazer. Eles estavam ricos, felizes. Só que eles estavam caminhando para a destruição. E Deus, como um bom pai, não podia permitir. Porque tinha que preservar a semente, que era Jesus. Então nós temos que entender que Deus ama você e a mim. E que nós temos que fazer boas escolhas. Quem eu vou escolher para me casar? Vou fazer aliança com quem? Vou fazer sociedade com quem? Essa pessoa com quem eu quero fazer sociedade. Ela tem muito dinheiro. Ela é ótima. Ela é isso, ela é aquilo. Sim, você é nascido de novo. Se você é nascido de novo, fazer sociedade com pessoas que não são nascidas de novo, vai dar problema. Muito problema. Gigantesco problema. Porque ela não tem a instrução que você tem. Ela não consegue ouvir as instruções que você consegue ouvir.
ela vai querer tirar vantagem em tudo. Quando você sabe que você tem dentro de você o abençoador, é você que abençoa. Porque você tem em você o abençoador. É você o que pratica generosidade. Então chega o final do ano como esse, e você quer ser generoso com os seus funcionários. E o outro começa a calcular, e fazer cálculos, diz, não. Mas você tem entre você a instrução para ser generoso. E aí, como é que você faz? Problema? Muito problema. Entende o que eu estou dizendo? Nem tudo o que parece é. Você tem que ter a instrução. Porque os dias são maus na Terra. Não são dias bons. E você tem que ter uma boa construção, bem sólida, para aguentar os ventos contrários, os dias maus. Fundamento, Cristo, novo nascimento. Construir as paredes da sua vida firmado na verdade da palavra. Passa o prumo é a palavra de Deus. Aquele que julga a si mesmo não é julgado. Você não quer ser julgado? Julgue a si mesmo. E vai dar tudo certo. Então, olha só. Ele continua dizendo. 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo quanto tem, a sua própria vida. É você entender que não é mais a sua vontade, é a vontade dele em você. Por que você não fica com seu namorado? Por que você não faz fornicação? Por que você não pratica fornicação? Porque isso não é... Deus passa o prumo, não tem padrão da palavra, vai dar problema. Você quer ficar comigo? Quero. Tem um preço, chamado casamento. Você quer casar comigo? Não. Então... sem sexo. 0. Porque você é nascido de novo. E tem toda uma condição em você para resistir a qualquer tipo de pressão, de pecado. Essa é a liberdade que Deus nos deu por meio de Jesus. Nós podemos dizer não ao pecado. Pega comigo Amós. Eu quero terminar nessa manhã, já que eu falei de prumo, vamos para Amós. Amós é Antigo Testamento. Vai Isaías, Jeremias, vai indo. Você vai encontrar Amós, quase chegando perto do Novo Testamento. Amós, ele não tinha estudo. Quando você começa a ler sobre Amós, ele mesmo falando dele mesmo, ele fala, é como se nos dias de hoje ele falasse assim, olha, eu não fiz teologia, mas eu fui chamado por Deus. E ele é a minha sabedoria. Então, quando Deus usou Amós, o povo de Israel estava em um período de muita rebeldia. Não queria ouvir o que Deus falava. E aqui Deus fala, é onde você encontra na Bíblia, Deus mostrando. Amós teve uma visão de um prumo. O que é um prumo? É como fosse uma linha onde tem um peso embaixo, onde ele passa e mede a parede, vai medindo. Se está dentro do padrão ou não.
passa o prumo, vê se está certa essa parede, passa o prumo. Se a parede estiver torta, derruba. Ah, mas vai ser muito prejuízo. Melhor ter prejuízo agora do que você não vai ter uma boa construção. Você vai ter lá na frente um grande prejuízo. Melhor derrubar agora? É por isso que está fazendo coisas erradas, melhor parar agora. Ah, mas eu tenho que fazer tudo de novo. Deus é a nossa sabedoria. Um dia para Deus é 1000 anos como fosse um dia. Você nunca vai perder com Deus, nunca, acredite em mim. Nós nunca perdemos se confiarmos em Deus. E aí, Amós começou a falar para o povo que eles deveriam aborrecer o mal e não segurar e não abraçar o mal. E eles faziam coisas de idolatria, tudo que Deus dizia para não fazer, e davam muita vazão à carne deles. E a mesma coisa hoje conosco. Se você deixar a sua carne prevalecer, você vai perder. Nós temos que alimentar o nosso homem interior, fortalecer o nosso homem interior e aborrecer a nossa carne, aborrecer a nossa carne. E são coisas pequenas. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo ontem, que eu tive que aborrecer a minha carne, porque se você, a sua carne, ela te humilha. Eu fui tirar o meu carro da garagem e tinha um carro bem mesmo na frente e a pessoa estava lavando o carro. Era um lavador de carro. E eu olhei e sempre acontece a mesma coisa. E eu fiquei muito aborrecida. Aí eu pensei, meu Deus, de novo. E o meu aborrecimento, quando eu tirei o carro, eu tive que, para não bater no outro carro, eu tive que a minha rua só desce, é contramão subir e descer. Eu fiz uma manobra, subi um pedacinho contramão, tive que fazer manobra e saí, fui embora. Mas eu estava tão aborrecida que eu nem falei bom dia para o lavador do carro. Ele não era culpado. Mas quando eu dei a volta, eu vi que eu tinha feito errado. Não era, pensa, que cara que eu teria um dia para pregar para o natalino, descobri que ele chamava natalino, para o natalino, que cara eu teria para pregar para ele? Se um dia ele entrasse por aquela porta, e aquela mulher mal-humorada nem falou bom dia para mim, eu não teria cara. Ponto negativo. Perdi uma ovelha para o meu Senhor. Que coisa horrível. Aí eu andei aquele quarteirão e pensei, ai meu Deus, minha carne, vou ter que esmagar minha carne. Por que eu fui ouvir a minha carne? E voltei, abaixei o vidro e disse, bom dia, eu falei. Você me desculpa, eu estava tão imersa em mim mesma que eu nem falei bom dia para você. E ele ficou tão assim, meio assustado, tipo assim, quando eu abaixei o vidro, eu vi nos olhos dele, tipo, será que ela vai me dar uma bronca? Mas eu falei, bom dia. Quando eu falei bom dia, ele já desarmei. E aí ele falou, você quer lavar seu carro? Eu falei, é ótimo, muito bom. Então, sábado que vem, ele falou, posso lavar o seu carro? Eu falei assim, olha, faz o seguinte, como eu saio muito cedo do dia de sábado, lava o carro da minha mãe. Você pode lavar o carro da minha mãe? Você pode lavar e polir o carro da minha mãe? Ótimo, ele disse. Eu falei, como você chama? Natalino? Muito obrigado, Natalino. Tenha um dia abençoado. Ponto para o meu homem interior. A minha carne foi esmagada. Você tem que aprender rapidamente a fazer a leitura. E voltar. Se eu tivesse... Quando eu estava ligando o carro, eu tinha a oportunidade de falar, Rita, calma lá, dê bom dia, tudo bem, você consegue sair, qual é o problema? Por que você está ficando tão aborrecida? São pequenas coisas, lembra? As raposinhas
que destroem o milharal, come as flores. Lembra, você representa o céu na terra. Você é o instrumento que Deus pode usar para pessoas serem curadas, pessoas serem salvas. Então você é uma carta lida. Se eu não tivesse voltado com o carro, olha o prejuízo para o reino de Deus. Como que eu posso pregar para você aborrecer a sua carne se eu não aborreço a minha própria carne? Eu não vou ter autoridade para falar isso para vocês. Eu também passo isso que vocês passam. A nossa carne está nesse mundo. E ela ama esse mundo. Mas nós temos que aprender a aborrecê-la. Dizer, não, seja educada, não seja malcriada. Peça desculpa, peça perdão. Não roube o outro. Não tire vantagem do outro. Não sonegue. Porque ela quer fazer tudo isso. Levanta, saia da preguiça, pegue para o outro. Então nós temos que, é dia após dia. Deixa eu terminar aqui, lendo Amós. Ele falando, Amós, capítulo 7, versículo 7. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo. Então o muro foi levantado a prumo, então estava perfeito. E tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Deus estava, se você ler todo o contexto, eu não vou ler nessa manhã. Por que Amós teve a visão? Porque o povo de Israel estava fazendo tudo errado. E Deus mostrou para ele que o muro construído a prumo era reto, era perfeito. E que ele ia passar o prumo no meio de Israel. Será que ele encontraria cada um deles construindo a sua própria vida, aonde o prumo, quando passasse, estava tudo perfeito, bem construído? E se você ler algumas coisas, Amós é um livro bem legal, que você podia meditar e ler. Aqui em Amós 6 tem um versículo que ele fala, versículo 3. Por isso que ele começa a falar sobre o prumo, para Amós falar para o povo se arrepender, porque tudo começa com arrependimento. Amós 6, versículo 3. Vós que imaginais estar longe o dia mau. Você pensa, está longe o dia mau. E fazeis, o seu comportamento faz, e fazeis chegar o trono da violência. Você pensa, o dia mau está longe, você continua fazendo do jeito que a sua carne quer. Porque você olha e você vê que na sua vida está tudo muito bom. Você está prosperando, está tudo indo, tudo correto, e você continua fazendo coisas erradas. Vai passar o prumo e vai ter que derrubar. Então é melhor nós aprendermos dia após dia a construir a nossa vida firmada nessa palavra de Deus, nessa verdade, porque o nosso Deus é bom. Amém? Tem um versículo, está em Amós, eu acho, que ele fala que buscai os conselhos de Deus é muito bom. Fala assim que todo aquele que busca o Senhor, os conselhos de Deus, ele é maravilhoso conselheiro. Está em Isaías também, mas não é. Será que é? Espera aí. Deixa eu ver aqui.
Isaías 28. Oh, aleluia. Isaías 28. Para você entender o versículo 29, pega o 23, o 26 e vamos ler o 29. Isaías 28. Aleluia. Quero terminar nessa manhã com esse versículo que é muito lindo e é muito poderoso. Que fala, tem tudo a ver com construção também. Quando você busca construir a sua vida em cima dos conselhos de Deus. Lembra do pastor Gary, que a filha dele foi presa pelo FBI? Ela estava junto com uma pessoa que fazia contrabando, ela era muito jovem, tinha fugido de casa e todo aquele esquema, pessoa mais velha. E ainda ele era traficante de armas, era coisa pesada. E preso pelo FBI é muito difícil de você sair. E quando ele chegou lá na penitenciária, onde ela estava presa, ele tinha que, se ele quisesse tirá-la de lá, ele poderia pagar uma fiança, porque ela era primária e tinha as leis do país. E olha que ele chegou para conversar com ela, naquele lugar horrível, ele falou. Ela olhou para ele e ela falava, pai, estou arrependida, todo aquele esquema, que bom que o senhor chegou, o senhor é maravilhoso, tudo aquilo, né? E aí Deus falou para ele, olha nos olhos dela. Ela não se arrependeu do mau caminho. Ela só quer se livrar desse lugar. Deixa ela aí. Tem que ser forte, corajoso e amadurecimento. E ela olhou suplicando, pai, pelo amor de Deus. E ele olhou aquele contexto todo. E ele deixou ela ir. Ele não pagou a fiança. E ele teve que aborrecer a carne dele, aborrecer a carne dos amigos, dos parentes. Porque os parentes falaram, que absurdo! Você anda com esse carrão aí, não tem dinheiro para pagar a fiança da sua filha, deixar ela naquele lugar? Mas hoje, depois que ela ficou mais de 1 ano ali, ela se tornou o braço direito do ministério dele, uma mulher realmente em Deus. Mudou a vida dela completamente. E detalhe, ele queria pagar o advogado mais bambambam da época. E Deus disse, você quer o meu... Ele buscou o conselho de Deus. E Deus disse, você quer o meu conselho? Então pega o Mário. Um Mário? Novato? Para defender a minha filha um caso desse? Você quer o meu conselho? E ele pegou o Mário. E nunca, na história daquele estado, teve uma libertação. Ela foi liberta, não foi condenada, e o nome dela foi apagado dos registros do FBI. É como se ela nunca tivesse feito nada. Deus é sobrenatural. Nós temos que ouvir a instrução, porque Deus conhece corações. Não é melhor, se ele tirasse a filha, podia até hoje estar presa numa penitenciária, roubando, matando outras pessoas, totalmente destruída. Deus sabe como lidar com as coisas. Então, olha só o que ele falou. O que Deus falou aqui, em Isaías 23. Inclinai os ouvidos, inclina teus ouvidos e ouve a minha voz. Não ouça a voz do mundo, ouça a minha voz. Atendei bem e ouve o meu discurso, ouça a minha palavra. Olha o versículo 26. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Versículo 29, de Isaías 28. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande, grande, grande em sabedoria. Aleluia.
Então vamos terminar desse domingo maravilhoso, glorioso, último mês do ano. E podem vir dias difíceis sobre a terra, mas nós temos um canto de vitória dentro de nós. Nós estamos firmados na rocha. Nós estamos construindo a nossa vida com o prumo de Deus, passando a palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Cantai ao Senhor, oh glória. Pai, nessa manhã nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra foi firmada no céu, é inabalável. A tua palavra é cura para nós e nessa manhã nós queremos inclinar os ouvidos e ouvir a instrução. Nós queremos te obedecer, Pai. Nós queremos te obedecer. Nós queremos os seus conselhos maravilhosos. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, poderoso, grande em poder, grande em poder. O mundo inteiro, Pai, ele enxerga a tua glória derramada sobre a terra. Muito obrigada, Pai, pela tua glória derramada neste lugar nessa manhã. A tua glória derramada neste lugar nesta manhã. O Senhor é fiel, justo, verdadeiro. O Senhor é poderoso demais. Muito obrigada, Pai, por esta manhã gloriosa, manhã poderosa, manhã de avivamento, manhã de mudança, manhã de milagre, manhã onde os nossos corações foram renovados, aonde, Pai, nós vamos passar o prumo da tua palavra na nossa vida. E aquilo que tiver que ser derrubado, será derrubado. Nós queremos, Pai, a tua força para reconstruir, Senhor. Nós não queremos andar sem correção nessa terra. Nós temos um Pai que nos corrige. E o nosso coração nessa manhã tem gratidão. Muito obrigada pelas pessoas que estão recebendo milagre nas suas respostas. Estão recebendo milagre nesta manhã. Obrigada, Pai, pelo meu milagre. O Senhor ouviu o clamor do meu coração. E o Senhor responde com poder e glória, com poder e glória, com poder e glória. Não somos insensatos. Nós ouvimos a instrução, Pai, e obedecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Um domingo abençoadíssimo para vocês.